É um prazer mais uma vez e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. O amor fraternal, nós começamos na semana passada e evidentemente que esse nosso assunto não é estranho a missões, até porque é esse amor que salva, não é, irmãos? É este amor que nós vamos levar aos quatro cantos do mundo, né? Esse amor de Jesus. Então convido que os irmãos abram suas Bíblias mais uma vez em Romanos, capítulo 12. Nosso texto é neste capítulo dos versos 9 a 21, mas nós vamos ficar apenas nos versos 9 e 10. Então, Romanos 12, 9 e 10. A minha tradução diz assim: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Deus de toda graça, Deus de toda bondade, que o Senhor neste momento possa fazer com que esta porção da sua palavra possa refletir melhor, possa germinar no nosso coração nessa noite, nós possamos acolher, Senhor, pela sua graça, essas palavras, Senhor, tão necessárias para nós no dia de hoje. Ó Deus, me use neste momento, que eu seja tão somente um instrumento para a edificação da sua igreja nesta noite. É isso, ó Deus, que peço, não sendo merecedor, mas em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, na semana passada nós vimos alguma coisa sobre esse texto que nós estamos lendo hoje mais uma vez, e eu queria fazer um retorno aí, recapitular algumas coisas, porque pode ser que os irmãos tenham esquecido, de uma semana para outra. E nós vimos na semana passada que todas essas exortações do apóstolo Paulo, dos versos 9 a 21, são implicações diretas de todo o edifício, que ele construiu nos capítulos de 1 a 11. Então, a gente vê que essas exortações, elas não podem ser tiradas do seu contexto, uma vez que elas são produto daquilo que o apóstolo Paulo já tratou dos capítulos anteriores. Então, a gente precisa ter isso em mente para que a gente, como a gente alertou na semana passada, para que a gente não tome essas exortações aqui apartado da mensagem do Evangelho, porque isso se configura como um mero moralismo, é você querer viver uma vida certinha, mas sem a figura de Jesus envolvida. E aí você se torna um moralista, que valoriza a ética, valoriza os bons costumes, mas você não atribui isso à mensagem do Evangelho. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui é que o apóstolo Paulo está nos exortando a viver dessa forma porque o Evangelho é verdadeiro. Então, uma vez que Jesus morreu na cruz por nós, vivam assim. Então, a gente não pode ter aí essa pressa de querer seguir isso aqui que o apóstolo Paulo está colocando, que é tão bonito, tão interessante, mas a gente não pode perder o fundamento de todas essas coisas. Uma outra coisa que nós vimos, e nós tratamos bastante sobre isso na semana passada, foi que essas exortações que nós lemos, elas são referentes à identidade própria do crente. Ou seja, o crente se define do ponto de vista ético
a essas coisas. Então, esses princípios éticos que o apóstolo Paulo está colocando são referentes à sua identidade, a como você se compreende como crente, a como você se entende como crente. A gente falou muito de que nós somos nova criatura e, por sermos nova criatura, nós vivemos segundo outros princípios, novos princípios. Nós não vivemos segundo o esquema do mundo mais, como o apóstolo Paulo vai falar nos versos iniciais aí do capítulo 12, mas nós somos transformados por uma renovação da mente. Então, o crente é esse que se engaja nessa renovação da mente, numa mudança de compreensão acerca de si mesmo e acerca de Deus. E a gente viu que isso, na verdade, é justamente o alvo do Evangelho, uma vez que a gente viu lá no capítulo 1, que o que ocorre no mundo em pecado é justamente uma falha na mente e nos afetos. O ser humano passa a entender Deus de um jeito errado e passa a ter afetos errados. O ser humano passa a adorar toda espécie de aves, quadrúpedes e répteis, achando que essas coisas são Deus. Isso é, na verdade, uma falta de compreensão de quem, na verdade, é Deus. A gente vê, na verdade, no episódio do Êxodo, do bezerro de ouro, que é quando o povo pede a Arão que faça um Deus para eles. O Deus de Moisés está demorando muito, então faz um Deus para a gente aí. Como se a imagem de um bezerro pudesse, na sua totalidade, substituir a figura do Deus verdadeiro. Então, isso é uma completa falta de entendimento acerca de quem é Deus. E da mesma forma, o ser humano não compreende mais quem ele é, quem ele próprio é para Deus. Então há um descompasso nessa compreensão da identidade própria do indivíduo e da pessoa de Deus. O ser humano não se reconhece mais de uma forma autêntica e não reconhece mais a Deus de uma forma autêntica. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a salvação de quê? De toda essa falta de compreensão, de todo esse descompasso na sua própria identidade. O Evangelho está aí para nos salvar dessas coisas, para nos livrar da idolatria, ou seja, da adoração a falsos deuses, e também da perda da própria identidade do indivíduo. Então, o Evangelho está aí para isso. Então, o que nós estamos lendo aqui são exortações próprias à identidade do crente. Ou seja, se você é crente, você tem que seguir isso aqui, porque isso lhe convém. E o apóstolo Paulo vai tratar sobre essas questões também na carta aos Colossenses, e ele vai deixar muito claro ali: antes vocês praticavam essas coisas, mas agora vocês não praticam mais, porque vocês são nova criatura. Então, isso precisa estar bem claro. Então, vimos que ser nova criatura implica numa mudança de mente e numa mudança de afetos. Então, a gente viu também lá no capítulo 1 de Romanos que a consequência do pecado são os afetos descontrolados, as emoções inflamadas, O ser humano entrega o seu coração àquilo que é imoral, e a gente viu, que os homens se degradaram moralmente, Homens se entregando a homens, mulheres se entregando a mulheres e também aos animais, enfim, uma completa destruição dos afetos. Então, a gente vê também que o Evangelho é a salvação dos afetos. Então, nós, como crentes, precisamos sentir diferente. É o que o apóstolo Paulo está colocando no verso 9, que nós temos que amar ao bem e odiar o mal. Então, o indivíduo salvo por Deus tem um compromisso com os seus afetos também. Ao contrário do que muitos podem pensar hoje em dia, os nossos sentimentos como sendo os traços mais autênticos da nossa identidade,
né? Ah, se o meu coração está dizendo para eu fazer isso, então é porque eu tenho que fazer isso. Se o meu coração está dizendo que eu sou assim, então eu sou assim. Como se o nosso coração guardasse tudo aquilo de mais verdadeiro, autêntico e puro da nossa identidade. Mas o que a gente vê é que o nosso coração é enganoso e ele também precisa das misericórdias de Deus. Então, e a gente falou muito sobre isso no relacionamento na igreja, né? A receita para um bom relacionamento na igreja não é só vivermos com a cabeça, né? Mais razão e menos emoção. A ideia não é essa, como se as emoções e os afetos atrapalhassem o nosso relacionamento mútuo, mas a receita é entregarmos os nossos afetos ao Senhor, para que nós não rejeitemos o nosso coração e os nossos afetos, mas que eles sejam redimidos. Então, é a soma aí de uma mudança de mentalidade, ou seja, nós aceitamos a Deus como Ele é de fato, a revelação como Ele é de fato, né? Colocando aí numa linguagem mais fácil, é como se você guardasse muito forte na sua mente as verdades teológicas, né? De que Deus é bom, misericordioso, você tem um entendimento teológico de quem é Deus, mas você também tem uma mudança de coração. O seu coração passa a guardar afetos diferentes. Você passa a amar aquilo que é bom e odiar aquilo que é mal. Ao contrário do homem em pecado, que ama aquilo que é injusto, que leva à depravação, você agora é um homem redimido por Deus, nova criatura, e por essa razão você tem um compromisso com o bem e não mais com o mal. Então foi isso que nós vimos, mais ou menos, aí na semana passada. E eu queria, muito embora nós já tenhamos tratado alguma coisa do verso 9, eu queria ainda pensar com os irmãos acerca desse verso e também o verso 10 que segue. Então, o apóstolo Paulo começa, né, o verso 9, colocando: o amor seja sem fingimento. Então, na série de exortações que o apóstolo Paulo vai fazer, né, do verso 9 ao 21, a primeira coisa com a qual ele se preocupa é com o amor. Ele está se propondo aqui apresentar para os crentes as implicações éticas, como nós vimos, do Evangelho. E a primeira coisa a que ele se dedica é o amor. Falar acerca do amor. O amor seja sem fingimento. A razão, irmãos, pela qual o apóstolo Paulo recai a sua primeira exortação no amor, é porque em outro texto, como já foi citado, em Colossenses, especificamente no capítulo 3, verso 14, ele vai afirmar que o amor é o vínculo da perfeição. E se a gente for ler o texto de Colossenses 3, a gente vai ver que o assunto do apóstolo Paulo é muito semelhante a esse que nós estamos lendo agora, onde ele vai tratar também das questões morais, etc., sobre como a nova criatura deve viver, e lá está registrado que esse amor é o vínculo da perfeição. O que isso quer dizer, tomando o contexto? O amor ser o vínculo da perfeição, irmãos, é o que o apóstolo Paulo usa para dizer que o amor é o que dá sentido à união do corpo. Uma vez que nós somos novas criaturas e nós somos participantes de um corpo em Cristo, o amor é o que dá sentido à união desse corpo. Você pode muito bem dividir a gente aqui direitinho, Tem o irmão Anderson de Missões, o pastor Roberto Juventude e tal, e a Vitória Mensageiras, você divide direitinho, o corpo está bem equilibrado, mas o que dá sentido à união do corpo é o amor. Você pode ter mão, pé, braço, orelha, olho, mas se essas coisas não estiverem juntas num mesmo propósito, num mesmo amor, as coisas não funcionam. Você tem membros espalhados pelo chão e que não têm função alguma. Então, o amor é o vínculo da perfeição porque ele é o que dá sentido à união do corpo. Afinal de contas, por que nós temos que ser uma igreja unida? Porque nós somos uma igreja que vivemos segundo o amor.
E é esse amor que dá sentido à nossa união. Nós tratamos também na semana passada de que a união na igreja, irmãos, a harmonia, o amor, o cuidado uns com os outros, não é uma coisa que a gente precisa pregar aqui por conta apenas de um motivo pragmático. A gente falou sobre isso, né? Se você tem uma empresa, por exemplo, e seus funcionários brigam o tempo todo, isso é um problema para você, porque você precisa que os funcionários tenham um mínimo de harmonia para que o trabalho vá para frente. Se todo mundo estiver brigando, não vai ter trabalho nenhum. As pessoas vão ficar batendo cabeça e gritando umas com as outras e ninguém vai fazer nada. Então a gente precisa, né, prezar pela união da equipe e tudo mais, porque nós somos, né, unidos aqui e tal, e nós somos uma equipe, estamos, né, somos todos um e aquela coisa toda, né, para que o trabalho ande. E às vezes a gente dá um sentido semelhante à união da igreja. A gente prega sobre a união da igreja porque a gente não quer ver confusão na assembleia. Se os irmãos brigarem o tempo todo, ninguém vai fazer nada, os ministérios não vão para frente, as pessoas vão ficar brigando. Então a gente precisa, né, organizar o negócio para que a igreja consiga executar bem as suas atividades, para que os departamentos andem. Mas, irmãos, não é só isso. Nós precisamos de amor, não para que a igreja ande do ponto de vista prático, mas nós precisamos de amor porque esse é um traço próprio da identidade do crente. Esse é o nosso assunto aqui, afinal de contas, é entender que amor é a nossa identidade, irmãos. É algo nosso, que convém a nós, e nós precisamos amar por isso. O fato da igreja caminhar bem, os ministérios conseguirem executar bem as suas tarefas, é uma consequência. Mas isso não é a finalidade pela qual nós devemos amar uns aos outros, mas porque Jesus nos amou. Então, o apóstolo Paulo faz questão de colocar a primeira exortação dele sobre o amor, falar sobre o amor. Porque sem esse amor, as outras exortações não servem de absolutamente nada. Se vocês não estão vivendo de acordo com este amor, não faz o menor sentido vocês não serem descuidados no zelo, se alegrar na esperança, ser paciente, nada disso adianta. Se vocês não têm como princípio fundamental para a vida da igreja o amor, nada faz sentido. Então, se você me perguntar, mas por que a igreja precisa ser harmoniosa? Porque é este amor que dá sentido a tudo. Uma vez que o amor de Cristo nos alcançou e nós somos agora, a nossa identidade está em Deus, não faz mais sentido brigar. Por que você vai brigar com seu irmão? Deus já te salvou, já fez tudo por você, já morreu na cruz, perdoou seus pecados, já te criou, já te colocou no seu lugar. Ele é quem te enche e dá sentido à sua vida. Por que você vai ficar brigando? Ah, mas porque eu queria fazer parte do grupo de louvor. Ah, mas porque eu queria fazer parte do ministério tal, e eu não estou lá, e aí eu estou triste, chateado, eu quero brigar com todo mundo. Mas, irmão, como a gente tratou na semana passada, isso é falta de compreensão de quem é você. Uma vez que nós estamos com a nossa identidade muito bem firmada no Senhor, eu vou ao mesmo tempo parar de ficar brigando com Deus porque eu queria ser outra coisa e não aquilo que Ele me fez, e eu também não vou ser omisso quanto ao que Deus me deu. Nenhuma coisa nem outra. Porque se eu estou satisfeito em Deus, não faz sentido eu querer um outro lugar que Deus não me deu. E se eu estou satisfeito também, eu vou me dedicar naquilo que Deus me deu para fazer. Então é por essa razão que a gente diz que Jesus Cristo eliminou toda a dissensão da igreja. Ah, irmão, mas ainda tem dissensão na igreja. Então, o problema é nosso. O problema é de Jesus. Se ainda tem dissensão é porque a gente ainda não entendeu a coisa. Então Deus lança fora toda dissensão e desarmonia, né? Por conta dessa plena satisfação que nós temos em Deus. Ora, mas se o apóstolo Paulo, né, tratando especificamente
do que ele exatamente diz no verso 9. Ele diz que o amor seja sem fingimento. Ora, se ele exorta que o amor deve ser sem fingimento, eu acho que é correto a gente pensar que deve existir um amor autêntico e um amor disfarçado, um amor falso, fake. Então, há um amor, irmãos, aqui, para qual o apóstolo Paulo está nos alertando, há uma espécie de amor que sobrevive das aparências. Há um amor que consegue penetrar na igreja, no corpo de Cristo, através das aparências. Ele se traja, né, de enfeites e ele vai entrando sorrateiramente na igreja como se ele fosse um amor autêntico, mas na verdade ele é um amor fingido, disfarçado, um amor falso. E o apóstolo Paulo está nos alertando para isso. Um amor que se veste de nova criatura, mas que carrega consigo aquilo de mais típico ao esquema do mundo. Ou seja, é um amor que na casca pode até parecer um amor autêntico, mas no conteúdo é puro mundo. Só tem esquema do mundo envolvido. Um amor cujo objeto, ou melhor, perdão, irmãos. Um amor que se veste de nova criatura, mas carrega consigo aquilo de mais típico ao esquema do mundo. E aí eu quero ler com os irmãos mais uma vez o capítulo 1 de Romanos, e eu quero ver com os irmãos as características deste amor fingido que o apóstolo Paulo está falando aqui. E no capítulo 1 eu quero ler o verso 26. Romanos 1, verso 26, diz o seguinte: por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Ou seja, como estávamos falando na semana passada também, o fruto do pecado é uma desordem nos afetos. E este amor fingido, para o qual o apóstolo Paulo está nos alertando, é um amor que carrega consigo essa desordem dos afetos. É um amor que não tem como objetivo, como a gente está vendo no verso 9, o bem, mas o mal. E aquilo que é colocado, né, aquilo com que esse amor fingido se veste, né, ele poderia, por exemplo, pegar todas essas exortações aqui e colocar em cima de si mesmo para poder se disfarçar e conseguir entrar na igreja. Mas no fim das contas, irmãos, tudo isso são apenas armadilhas que são usadas para distrair o alvo das reais intenções e morais do coração. E aí você pensa, poxa, Daniel, mas você está falando de um jeito muito sério, mas será que tem isso dentro da igreja? Será que tem esses problemas tão sérios na igreja? Porque você está falando, parece que, né, as pessoas, né, têm intenções muito imorais e maldosas, mas será que isso existe de fato na igreja? Irmãos, às vezes a gente pensa que aquilo que é grave, né, de fato, por exemplo, adultério dentro da igreja e tal, e pessoas que se envolvem em grandes escândalos. Mas o que a gente vê no esquema do mundo, está lá no capítulo 1 de Romanos também, você pode ver, é que o esquema do mundo se define por dissensão, se define por maledicências, se define por mentira, se define por uma questão, um conjunto de coisas, que não são só esses grandes escândalos que a gente fica sabendo. Então, portanto, né, quando a gente vê o apóstolo Paulo nos alertando sobre este amor fingido, a gente precisa olhar para o nosso próprio coração para ver se nós não estamos atendendo às exortações de Paulo apenas para cumprir com as aparências.
eu tenho que ser um crente bom com meus irmãos e tal, e tratar todo mundo bem, mas no fim das contas, no coração, você não tem nada disso. Você só quer sair bem na fita, ficar bem na fita. Mas no fim das contas, o seu coração está cheio de desejos imorais. E quando o apóstolo Paulo fala lá da desonra, o que é a desonra? É nós enxergarmos no ser humano, enxergarmos o nosso próximo como sendo alguém desprovido de qualquer dignidade. A gente vê apenas um objeto que é um meio para um fim. A gente vai usar aquilo ali da maneira que a gente quer para alcançar os nossos objetivos, mas aquela pessoa não tem valor nenhum. E a gente faz isso dentro da igreja. A gente fica ali pelos corredores, falando no ouvido do outro e tentando, passar por cima de alguém, e mentindo, e caluniando. Isso é querer usar as pessoas para os nossos fins, como se elas não tivessem valor nenhum. E aí você justifica isso justamente por isso, porque se as pessoas não têm valor nenhum, você pode passar por cima delas à vontade. Elas não têm dignidade. Você pode pisar o quanto você quiser, puxar o tapete o quanto você quiser, mentir sobre elas o quanto você quiser, porque você não está nem aí. Isto é um amor fingido, é o amor que está aqui, que abraça, que sorri, que aperta a mão, que, mas no fim das contas enxerga as pessoas como desprovidas de qualquer dignidade, de qualquer valor. Mas o apóstolo Paulo tem uma ênfase muito grande no capítulo 1, quando ele fala dessa questão da desonra, mas ele trata disso sobre uma questão da impureza sexual. Eu acho que ele fez isso porque eu acho que a gente pode ver com mais clareza esse tipo de desordem dos afetos. E é o que a gente vê largamente por aí. As pessoas como sendo objetos mesmo, usadas mesmo. Pessoas saem por aí e ficam umas com as outras, não sabem nem o nome. Inclusive foi feita até uma pesquisa, é bem interessante e assustadora ao mesmo tempo, que alguns homens, foram levados para fazer essa pesquisa. E aí eles foram lá, sentaram e tal, e aí mostravam para esses homens imagens de parte do corpo feminino, seios, quadril, pernas e tal. E aí eles iam medindo qual era o comportamento do cérebro naquele momento. E não mostravam o rosto das mulheres, só mostravam as partes. E o cérebro se comportava de um jeito. E aí eles começaram a mostrar depois fotos de furadeira, martelo, ferramentas, E eles viram que a atividade do cérebro era mais ou menos a mesma. Que o camarada enxergava o corpo feminino da mesma forma que ele via uma ferramenta útil para um trabalho. Como se fosse a mesma coisa. É uma coisa que está ali, que é boa para o uso, que é útil, mas que não tem um valor em si. E aí depois eles começaram a mostrar as fotos com o rosto das mulheres. E aí a atividade do cérebro é completamente diferente, porque agora você humaniza a pessoa, você traz para a pessoa ali uma personalidade, alguém, aquilo ali passa a ser alguém e não mais uma coisa. Então, há essa desordem dos afetos em que a gente enxerga o outro como sendo um objeto para o nosso uso. E aí, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de entender por que, por exemplo, nós falamos que sexo é coisa de casamento, sexo é coisa de gente casada. Por quê? Porque no casamento você faz votos e promessas. O sexo sem casamento é simplesmente um usando o outro. Eu estou ali para satisfazer minhas vontades e satisfazer a vontade da outra, mas não tem compromisso nenhum. E aí os adolescentes às vezes vêm perguntar, mas por que eu não posso ficar? Ficar é beijar na boca, não é namorar. Por que eu não posso ficar sem namorar? Por que eu tenho que namorar? Porque se você fica, meu amigo, você só está satisfazendo as suas vontades animalescas,
Você não é diferente de um cachorro, de um gato e de um macaco. Você só está ali satisfazendo suas vontades e é isso. Você não é um bicho. E a pessoa com quem você está ficando também não é um bicho. E você tem sim compromisso com o valor intrínseco àquela pessoa. E se você a usa, você está desprovendo ela de qualquer valor. E ela passa a ser um objeto apenas para a sua satisfação. E é por isso que a gente coloca esse tipo de relação como sendo uma coisa do casamento, porque há votos e promessas envolvidos. E você faz um compromisso, você assume uma responsabilidade, você reconhece que a pessoa tem um valor. E você faz promessas diante de muita gente. Geralmente é assim, né? Você não está entrando só numa relação afetiva apenas, em que você vai satisfazer e a outra pessoa também, mas é uma questão de um reconhecer a honra que cada um possui. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que esse tipo de olhar para o outro é um olhar típico do crente. Uma vez que nós somos salvos por Jesus e temos a nossa identidade firmada nele, é isso que possibilita que eu olhe para o outro como sendo alguém também digno desse amor. E isso muda tudo. Deseja-se o corpo, mas sem a alma. As pessoas entregam os seus corpos para serem usados, mas não entregam a alma. Então, chamar a liberdade sexual, conforme nós vemos hoje, de amor, não poderia ser algo mais distante da Escritura. As pessoas têm o costume de chamar qualquer coisa de amor hoje. Ah, eu amo fulano, ciclano, e isso justifica eu fazer tudo que eu quiser e tudo, né? Eu posso ficar com a pessoa porque eu amo, e isso é a justificativa para tudo, perdão. É a justificativa para tudo. Mas o que nós vemos, irmãos, é que amor de fato, amor verdadeiro, amor genuíno, amor sem fingimento, é o amor que reconhece valor. É um amor que reconhece valor. Se você acha que amor é apenas... Se você confunde amor com impulso sexual, você está muito enganado, meu amigo. Você está muito enganado. A receita, portanto, irmãos, para nos livrarmos deste amor fingido, o amor que esconde os desejos imorais do nosso coração, o amor que produz desonra e torna o outro mero objeto de consumo, pronto para ser descartado, o apóstolo Paulo dá em seguida. Ainda no verso 9, ele vai dizer: odiai o mal e apegai-vos ao bem. Então, como é que eu posso fazer para me livrar deste amor fingido, desse amor falso, disfarçado, desse amor que esconde as intenções imorais do coração? É você odiar o mal e se apegar ao bem. Então, o amor do crente é um amor que tem um compromisso com o bem, de amar ao bem, e tem um compromisso de detestar o mal. Este é o amor do crente. Você não pode medir o amor autêntico, verdadeiro, apenas através de um fundamento afetivo. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu amo aquela pessoa. Mas como é que você sabe que você ama aquela pessoa? Porque eu sinto um amor muito grande. Eu gosto de ficar com a pessoa, a companhia dela é agradável, a gente conversa e a conversa flui bem, e eu gosto de estar com ela, de passar o tempo com aquela pessoa. Então, eu acho que eu amo de verdade por conta disso, por conta desse impulso afetivo, né? Os afetos são muito grandes e eu amo muito, eu gosto muito da pessoa, então isso se configura como um amor verdadeiro, autêntico.
Mas o que a gente está vendo, irmãos, desde o início da nossa reflexão, desde a semana passada, é que se os afetos também são alvo das misericórdias de Deus, eu não posso achar que o amor verdadeiro está apenas em sentir uma coisa muito forte para alguém. Eu preciso dar um outro fundamento para isso. O amor não está só na sua afeição pela outra. Você não reconhece um amor verdadeiro apenas quando você sente uma coisa muito forte. Porque mesmo que você sinta uma coisa muito forte, este amor ainda pode ser um amor falso. Mas como, Daniel? A gente vê por aí afora o marido que hoje vai lá dar um carro novo para a esposa, amanhã mata a esposa a facadas. A gente vê isso por aí. Os afetos despertaram para que ele fizesse um gesto tão carinhoso, tão amoroso, tão bom. E no dia seguinte, os mesmos afetos desordenados, confusos, foram capazes de levá-lo a cometer uma barbaridade dessas. Então, o que a gente vê aí? É que o amor não pode estar apoiado apenas nos afetos, mas ele precisa estar apoiado no bem. Você precisa ter um compromisso com o bem. Se fala muito hoje em dia em empatia, né? Que nós temos que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, aquela coisa toda. E às vezes muitas pessoas se orgulham muito da sua empatia. As pessoas veem um determinado, um evento, por exemplo, você está vendo uma criança brincando, ela sai correndo, cai, começa a chorar. Aí você fica com pena e tal, postadinha da criança. Você sente assim, uma dorzinha assim no coração. E aí tem gente que se orgulha da sua empatia. Eu não consigo ver um morador de rua, eu não consigo ver uma pessoa passando necessidade, eu não consigo ver uma pessoa em tais e tais condições, que eu sou logo levado a ajudar e tal. Eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho muita empatia, eu consigo com muita facilidade me colocar no lugar do outro, compreender os problemas do outro, e as pessoas se orgulham disso. Mas, irmãos, o amor autêntico também não está nessa sua intuição moral. Se eu vejo um determinado cenário, eu acho que eu tenho que ir lá ajudar. Aí você tem essa sensibilidade muito bem acurada. Você reconhecer quando alguém está passando necessidade, você vai lá e ajuda. E aí você acha que isso torna você alguém muito bom e com um amor muito grande. Mas esses seus impulsos afetivos também não fazem com que o amor que você sinta seja um amor autêntico. Porque da mesma forma, no exemplo do marido que dá um carro para a esposa e amanhã agride a mulher, mata, você também pode ajudar um morador de rua e você chega em casa e discute com a sua mãe, sai gritando um monte de coisa. Então, que afetos são esses, afinal de contas? Que amor é esse, afinal de contas? Você tem certos impulsos para uma coisa e outras coisas você não tem? É porque o seu amor, na verdade, ele está firmado nesse seu impulso, mas não no bem, de fato. O amor do crente tem que ser um amor que tem um vínculo com o bem. Ou seja, você não tem que esperar o seu coração amar. Você não tem que esperar o seu coração sentir alguma coisa para que você faça. Você não tem que esperar você gostar do seu irmão para que você o ame. Tem aquela velha história, eu olhei e o ranço foi imediato. Eu já não gostei da pessoa quando eu olhei para ela. E aí você acha que isso justifica você ignorar a pessoa e deixar de lado. Meu irmão, você não tem que aguardar o seu coração sentir alguma coisa, te despertar para alguma coisa, te impulsionar para alguma coisa. Se você tem um compromisso com o bem, você vai fazer o bem. Você não tem que aguardar o seu coração. Faça um compromisso com o bem. Isso é um projeto. O amor autêntico para o crente é um projeto de vida,
é um compromisso que você faz, é uma intenção sua. Eu quero ser assim, eu quero servir ao bem. Se você ficar aguardando que o seu próprio coração te desperte para o bem, você não vai conseguir. Se você é uma pessoa muito irritada, nervosa, cabeça quente e tal, eu queria deixar de ser assim. Meu irmão, não acredite em você. Não ache que você vai mudar. Não tenha fé em você. Não tenha. Não tenha fé em você que você vai mudar, que você vai melhorar. Não tenha. Se você ficar esperando que o seu coração um dia vai mudar, de repente a cabeça muda e do nada as coisas acontecem, não. Faça um compromisso com o bem e odeie o mal. Isso é um projeto, irmãos. Mas afinal de contas, o que é esse bem? Que bem é esse ao qual nós devemos nos apegar? Onde nós encontramos o bem? Com o que o bem se assemelha para que a gente possa reconhecê-lo quando nós vemos? Ora, irmãos, o bem, nós sabemos o que é o bem. Ou melhor, nós sabemos quem é o bem. A única salvação, irmãos, da hipocrisia, ou seja, a única salvação a este amor fingido, um amor que se esconde atrás das suas intenções imorais, a única salvação dessa hipocrisia é amar a Jesus e ser como Jesus. Porque Jesus é o nosso sumo bem, o supremo bem, o bem máximo. Então, se você deseja, meu irmão, meu amigo, fazer o bem, você deve fazer um compromisso com esse Jesus. Essa é a única forma de nós nos livrarmos desta nossa hipocrisia, de uma hora estarmos amando nosso irmão, servindo a ele, e pelas costas a gente fala todo tipo de loucura. Cristo nos livra dessa hipocrisia. E assim, fazendo um compromisso com Jesus, iremos amar de forma autêntica, porque Ele nos amou em primeiro lugar. É ilusão, irmãos, esperar, como nós estávamos falando, da disposição afetiva da humanidade, o mundo se transforme num reino de paz e harmonia. Tem gente que fala umas coisas que parece que é o mesmo que acreditar em duende, fada. As pessoas às vezes pensam que a humanidade ela pode melhorar sozinha. As pessoas falam, né? Poxa, mas se o ser humano fosse um pouquinho mais assim, se o ser humano fosse um pouquinho mais assado, se ele melhorasse um pouquinho aqui, o mundo ia ser tão melhor. Se as pessoas se respeitassem mais, se amassem mais, fossem mais carinhosas umas com as outras, o mundo seria muito melhor. Eu fico olhando assim e a pessoa deve acreditar em duende, não é possível. Irmãos, uma das coisas com as quais nós temos que ser mais céticos é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Não fique achando que a humanidade vai mudar. E se a gente mudar o presidente, o mundo vai ser melhor. Não vai. Não vai. Da mesma forma que você achou que o mundo ia ser melhor com ele lá, o mundo não vai ser melhor sem ele. Mas o mundo vai ser melhor quando alguém específico reinar de fato.
e esse é Jesus. E nós temos passado assim por um momento em que a humanidade, né, tem definido as grandes virtudes, né, do nosso tempo. Então você tem que ser uma pessoa de cabeça mais aberta, você tem que ser uma pessoa, enfim, você tem que passar por uma expiação social. A gente está vendo por aí, né, alguns artistas, eu fico achando engraçado, alguns artistas ficam postando fotos de si mesmos, dizendo, por exemplo, que são racistas em desconstrução, homofóbicos em desconstrução, e isso nada mais é do que sinalização de virtude. É a pessoa querendo dizer que ela é boazinha e que ninguém precisa tacar pedra nela. O mundo é racista, mas eu não sou não. O mundo é homofóbico, mas eu não sou não. Eu sou bonzinho, tá? Então, me tratem bem e não me confundam com essa gentalha. Eu sou outro, eu sou bom, eu sou legal, eu guardo as virtudes necessárias. E a gente acha que o mundo ele só vai ser um lugar melhor quando as pessoas passarem por essa expiação, perdoarem, né, os seus pecados forem perdoados, aí sim o mundo vai ser um lugar melhor. Mas, irmãos, evidentemente que essas coisas são pecado. Mas você não pode achar que você mesmo pode se livrar disso. Que por conta de uma decisão pessoal, você vai ser uma pessoa melhor. O bem não é uma coisa que você produz. O bem não está em você. O bem não é um fogo que está lá queimando em você e que você pode alimentá-lo. O bem é uma coisa que vem de fora. O bem é uma coisa que vem de Deus e precisa vir de Deus para você. Caso contrário, você vai continuar sendo mal. Essa é a grande verdade que nós temos que encarar, irmão. Nós não somos bons. Bom é Deus. E para que eu seja bom, eu preciso me apegar a Deus. Me apegar a Deus. Amém, irmãos? Dessa forma, nós vamos nos livrar deste amor fingido, nos apegando ao bem, fazendo um compromisso com o bem e odiando o mal. E quais são as consequências disso? No verso 10, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quando nós estamos engajados nesse compromisso com o bem, aí sim é possível nos amarmos mutuamente com amor fraternal e preferindo-nos em honra uns aos outros. Apenas com esse compromisso isso é possível. Nós passamos a enxergar o outro como sendo digno de honra, alguém que deve ser honrado, que tem valor e dignidade, porque Cristo conferiu este valor e essa dignidade a essa pessoa. Portanto, irmãos, que a partir de hoje nós façamos esse compromisso com o bem que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permitiu, que essas palavras possam ser gravadas no nosso coração e que a aliança que o Senhor fez conosco possa ser renovada mais uma vez. E que nós possamos estar firmados no Seu Filho Jesus, a quem nos confere toda a justiça. Toda a justiça, Senhor, vem de Cristo para nós e que nós possamos confiar apenas em Cristo para isso. Ó Deus, retire de nós toda pretensão do nosso coração, de nos acharmos bons o suficiente, de nos acharmos virtuosos o suficiente, mas que nós possamos reconhecer que todo bem vem de Ti. Ó Deus, coloque isso no nosso coração nesta noite.
É isso, Pai, que peço, não sendo merecedor, mas em nome de Jesus. Amém.